subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nesse instante, nesse momento, glorificar a Deus pela vida de todos, cumprimentá-los com o Pai do Senhor. E nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 11, lição da classe dos adultos. Estamos estudando um assunto interessante em defesa da fé cristã, ou seja, um assunto apologético. E nós estamos trabalhando aqui sobre a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus e do Espírito Santo. Nesta oportunidade, nós estaremos comentando a lição número 11, que é um assunto muito interessante. E o assunto é muito pertinente porque as questões elas estão expostas aí sobre essa demanda. Tá certo? A salvação tem interferência humana? O que se faz para ser salvo? Qual é a maior influência da salvação? O que o outro pode fazer para ser salvo? Tem interferência humana? Precisa de ser rico? Precisa ter dinheiro? Precisa ser latifundiário? Precisa ser empresário? O que precisa? Essas e outras perguntas responderemos aqui agora no canal Rascunho da IBD. Nós estamos em um trimestre interessante, conforme eu já disse, e nós temos aí nessa lição, o título da lição é A Salvação Não é Obra Humana. E estaremos lecionando e aprendendo também, por que não, no dia 16 de março, no próximo dia 16, onde estaremos estudando, aprendendo esta lição. O texto áureo nos diz: não pelas obras de justiça que havemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A verdade prática nos diz: a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. No livro de Efésios, capítulo número 2, versículo número 1 a 10, é a leitura bíblica em classe que vem nos trazendo bastante informação. Efésios muito bem. Mas tudo bem, vamos lá. Está escrito assim: entre outros que eu tenho, eu gosto bastante desse comentário. Diz assim o texto: eu vos fico, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, como que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, da mesma para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco,
em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura da sua mão, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos. Essa lição nos vai falar a respeito da salvação também. Nela é afirmado que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E nós vamos trabalhar um pouco sobre graça. A palavra graça, ela aparece 217 vezes na Bíblia, né? Em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, ela aparece 73 vezes. No Novo Testamento, ela aparece 154 vezes. Né? E o conceito de graça é multiforme, é sujeito a desdobramento nas Escrituras. No Antigo Testamento significa ren, né? Significa também favor. O favor imerecido de um superior a um subalterno. Né? Por isso que está escrito que no caso de Deus ao homem, o reino é demonstrado por meio das bênçãos temporais, embora também seja por meio das bênçãos espirituais e livramento, tanto no sentido físico quanto no espiritual. Né? No Novo Testamento, a palavra aqui é charis, que indica graciosidade, atrativo, favor. Wycliffe, na sua página 876, ele traz esse conceito. Eu tenho aqui o Weiner, quero ver um pouco do que o Weiner apresenta. Só um momentinho, para que nós vazamos aqui com mais contundência. Embora temos uma bibliografia dessa temática muito interessante, que nos leva a um conhecimento vasto. Né? Mas, graça dentro do seu contexto, somos salvos pela graça. Vamos ver o que diz o dicionário. Né? Graça. Graça. Vamos ver o que diz isso aqui. Nós vimos aí no Wycliffe, mas vamos ver aqui no Weiner, o que Weiner aponta. Se é a mesma situação. Se bem que na Bíblia, a CPAD aqui, Bíblia, palavra-chave, coaduna também, né? com Weiner, ou melhor, com Wycliffe. Né? Então, graça, ela é charis, que tem vários usos. No caso do acusativo, aquilo que se dá a ocasionar prazer, deleite, ou que ocasiona prazer, deleite, ou produz consideração favorável. E é aplicada, por exemplo, a beleza ou graciosidade da pessoa. Lucas capítulo 2, versículo 40. É aplicado também a ato, uma boa feitura, um bom ato. Não é? 2 Coríntios capítulo 8, verso 6. Ou discurso. Lucas capítulo 4, versículo 22 e Colossenses 4, versículo 6. Outra, no caso de sujeito ou nominativo, aliás, parte do doador, a disposição graciosa ou amigável do qual procede o ato benevolente, graciosidade, ternura, clemência, né? Isso, no caso da política, por exemplo, quando alguém concede graça a um acusado, a um prisioneiro, enfim, né?
Isso entra dentro dessa palavra aqui, que também coaduna com charis, né? A vontade em geral, por exemplo, em Atos 7:10, especialmente com referência ao favor divino, ou graça, por exemplo, né? Que alguém concedeu a outrem, né? Perdão, propriamente dito, em Atos 14:26, sobre esse pacto e há uma verdade, universalidade, seu caráter espontâneo, no caso da misericórdia redentora de Deus, ou prazer ou alegria que ele designa para recipiente. Desta forma, o oposto em contraste com a dúvida. Com obras, por exemplo, com a lei, veja também Romanos 6, versículo 14 e 15, Gálatas 5, versículo número 4, por parte do receptor ou de um sucessor de favor concedido, com um sentimento de gratidão, por exemplo, em Romanos 6, versículo 17. Então, graça aqui está bem definida. É a favor de achar, é o fator da graça a ser recebido por Deus, e é uma mudança, benefício de graça, de liberdade, enfim. Então, nós temos também uma nota que corresponde a chariston, que é adotar com favor ou graça divina, é usado em Lucas capítulo 1, versículo 28, né? Que quer dizer agraciada, Efésios capítulo 1, versículo 6, que nos fez agradáveis, né? E assim sucessivamente. Tem outra palavra chamada eupropeia, quer dizer beleza, aparência agradável, e é dito acerca do aspecto exterior da flor da relva, por exemplo, em Tiago 1, versículo de número 11, né? E assim sucessivamente. Então, acho que está definido, né, dentro de todo o contexto que temos aqui. Então, graça esse resumo. A palavra graça significa favor imerecido concedido por Deus à raça humana, né? Nós temos aqui um dicionário interessante, um dicionário teológico interessante. Cláudio Nuno de Andrade, ele também traz uma clareza, né? Coloca aqui alguns assuntos pertinentes aqui esse dicionário. Eu uso bastante ele, como está sempre marcado, né? Entre outros que temos aqui, mas eu gosto bastante dele, sintetiza bastante aquilo que eu procuro, né? Então, observamos aqui, tem a mesma conotação aqui do vai. Nós temos aqui a graça, que recede no grego, charis no hebraico, no grego é charis, recede é no grego e no latim é gratia, favor merecido, concedido por Deus à raça humana através da graça. Ou seja, o homem é capacitado a aprender, a aceitar, a usufruir imediatamente dos benefícios do plano de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Né? Então, o objetivo da graça aqui é duplo. A graça salva o homem do pecado, e a graça também restringe a ação deste, ou seja, do pecado, levando o homem a viver nas regiões celestiais. Então, dois objetivos duplos da graça. Certo? A graça, segundo ensina o apóstolo Paulo, ele diz que é operada mediante a fé. Nós temos também a graça que é chamada de graça comum, que é charis, do latim, significa comune, que é concedida a todos, favores administrativos, administrado por Deus, a toda a raça humana, visando a preservação da vida eterna. Este favor encontra-se no dia e noite, no dia e na noite, nas estações, na regularidade do movimento, da translação, da rotação, da cadeia alimentar e do sistema de defesa do corpo humano e etc. Então, isso é graça comum. Outra graça que temos na Bíblia é a graça especial. Graça especial, também do grego, do hebraico é hesed, do grego é charis também, e no latim é speciale, né? Que é relativa à espécie, ou seja, graça obtida mediante a fé no sacrifício vicário do Filho de Deus. Através dela, Deus salvou e justifica, Deus salva e justifica e adota o pecador como filho. Então, isso é a graça especial. Outra graça que temos é a graça irresistível, né? No latim é irresistíveis, que não se pode suportar.
a doutrina de Calvino, segundo a qual ele os predestinado para a vida eterna, acabarão por ceder, né, mais cedo ou mais tarde, aos reclamos da graça de Deus. Mesmo que não queiram, não poderão resistir ao chamado da salvação. Tem alguma dificuldade de crer nisso aqui? E em outra oportunidade falaremos, tá certo? Mas tem a graça meios dá, ou seja, do latim é medio, os recursos que o Espírito Santo coloca à disposição do salvo, né, para este alcance, a estrutura de varão perfeito. Então, eis o primeiro meio da graça, ou seja, o Antigo e Novo Testamento, as ordenanças, né, e serviço cristão. Então, a oração, a comunhão dos santos, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, especialmente meios da graça, usado pela graça e para a graça de Deus, e por isso somos beneficiados com tudo isso. Depois nós temos a graça preventiva, que é do latim preventur, e prever antes, ou seja, a doutrina sustentada por Armínio, segundo a qual, ainda que todos os homens tenham degradado com consequência do pecado, Deus nos restaura a capacidade de crer nas verdades do Evangelho. Então, essa é a graça preventiva, né? E tem a graça santificadora, que no latim é santificatore, que produz a santificação, poder e santificador que, segundo o catolicismo romano, é obtido por intermédio da administração dos sacramentos. E nós temos também a graça especial, a graça, ou seja, universal, que é o mesmo que a graça comum. A graça universal é a mesma que a graça comum, que se refere a céu, terra, lua, dia, noite, regularidade de movimento, da translação da terra, rotação, cadeia alimentar e etc. Isso é graça universal, né? Então tem grados. Então toda essa graça está voltada para essa questão. Tá aí a terminologia. Acho que já fomos adiante sobre isso. Tem a graça a salvação antes da lei, a salvação pela graça durante a lei, né? Então, já no Éden, vamos ver a manifestação da graça divina já, pois mesmo quando Adão pecou, segundo sendo merecedor do juízo, Deus lhe fez a promessa da vinda do Redentor. Capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Ele encobriu a nudez, capítulo 3, versículo 21, e vedou o acesso da árvore da vida, a fim de que o homem não tivesse em situação irremediável. Capítulo 3, versículo 22 e 24. Então, no período antediluviano, Deus decretou que daria um tempo àquela geração de 120 anos até que viesse o dilúvio e consumisse a todos. Gênesis 6, verso 3. Noé achou graça nos olhos de Deus e o Senhor livrou junto com a sua família daquela catástrofe, né? Quando Abraão foi imputado justiça mediante a fé, vivencia-se um claro sinal da graça. Gênesis 15, versículo 6, Romanos 4, versículo 3, e assim, né? Até o pacto que Deus fez com ele, né, com Abraão, não foi baseado em mérito, mas, pois na ocasião, somente Deus passou por entre as metades dos animais, né? Deus passou por entre as metades dos animais, conforme Gênesis 15, versículo 8 a 17. E a salvação pela graça durante a lei se refere que Deus deu a lei ao povo, mas sabia da incapacidade deles de observá-lo em suas plenitude, por causa da sua natureza pecaminosa. Então, por isso, instituiu o sistema cerimonial de sacrifício, a fim de proporcionar o perdão por sua graça. Então, a provisão da graça com o indivíduo transgressor da lei. Certo? Tópico número 2 fala da característica da salvação divina. Né? Nós estamos no tópico número 1, que eu tratei aqui sobre a salvação sobre a graça. Né? É um assunto vasto, um assunto que tem bastante coisa. Em 30 minutos não conseguimos
expor tudo, claro, não é? Mas a graça nela nos foi oferecida na revelação de Jesus Cristo. Pedro ele falou, graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, tá certo? E Pedro escreve isso na sua primeira carta, no seu capítulo 1, no versículo de número 13, tá certo? E o segundo tópico da nossa ação, de vir aqui, vai trabalhar a questão das soteriologias inadequada na antiguidade. Soteriologia inadequada na antiguidade. Um assunto muito interessante quando vamos fazer a tratativa sobre a característica da salvação divina. Então, Paulo foi o principal instrumento humano para transmitir o plano sacrificial de Cristo, da graça em Cristo. Não de admirar, mas de que ele viesse conhecido como apóstolo da graça. Charles Swindoll, no seu livro, ele faz um comentário na página 19, né? E ele falou que, com maestria, apontou aqui, que falou pela graça de Deus de forma abundante. Quase 2/3 das ocorrências neotestamentárias que aponta a palavra charis, normalmente traduzido por graça, encontra-se em suas cartas, ou seja, nas cartas paulinas, né? Então, o termo se encontra em todas as 13 cartas paulinas, tradicionalmente, né? E é bastante repetido em Romanos. Confessou, para isso foi chamado, não, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, né? Depois da salvação por meio da graça, é um ato soberano de Deus. A salvação dada pela graça é um ato soberano de Deus, certo? E podemos observar que dentro desse contexto surgiu algumas heresias, a exemplo dos recarnacionistas, com o termo soteriologia, está nos referindo aos diversos ensinos religiosos, né, inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade. É originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo, no sikhismo, né, e é defendida pelos Hare Krishna, kardecistas e muitos outros adeptos da doutrina da reencarnação, que tem em comum a busca da perfeição por meio de um programa evolutivo, né, até que esse ciclo da roda de renascimento pare de girar. Isso, em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus trata-se de uma crença antibíblica, né? Então, não é por nós, e a reencarnação é uma doutrina que não está embasada na palavra de Deus. Terceiro tópico, como a salvação, a graça como base da salvação. Há quem defenda erroneamente que os crentes do Antigo Testamento eram salvos da obediência à lei, enquanto os santos são salvos pela graça. Isto é um grande erro. Nenhum homem poderá ser salvo por meio de suas obras. Não vem das obras para que ninguém se glorie, conforme foi lido no texto bíblico, né, em classe. E recentemente, ou somente unicamente pela graça, Paulo enfatiza esta verdade, citando, por exemplo, 2 exemplos do Antigo Testamento, Abraão e Davi, né? Jesus ensinou que aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível, né? Paulo, de igual forma, ele asseverou, portanto, o que era impossível à lei, Deus enviando seu filho, em semelhança de carne, pelo pecado condenou, pelo pecado da carne, e com o sangue de Cristo dos bodes, o sangue dos bodes tira o pecado, né? Segundo Norman Geisler, na sua teologia sistemática, ele fala sobre, na página 158, apesar da fonte de salvação ser a decisão divina de salvar as pessoas, né? Salvar com a natureza da salvação, com a graça de Deus, né? O dom magnífico da vida eterna. Enfim, nós temos aí informações contundentes dentro dessa questão. Outro ponto interessante
quero abordar com vocês aqui é sobre toda a nossa demanda de que Deus tem para a sua igreja, né? A soteriologia, reencarnacionistas, depois nós temos os galacionistas. Quem são os galacionistas, né? Vamos aqui explicar um pouco sobre isso. Os galacionistas é o nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo, na província da Galácia. Por isso que são chamados assim. Esses judeus convertidos ao cristianismo queria que os gentios observassem a lei de Moisés, né, como condição para a salvação. Então, a verdade bíblica é que, pelas obras da carne, da lei, a carne será justificada. Depois temos o gnóstico, ou gnose, né, e assim sucessivamente. No tópico de número 3, nós temos aqui a soteriologia inadequada para hoje. O islamismo, por exemplo, segundo essa religião, as boas ações superam as más, tal pessoa irá para o paraíso. O Corão reza isso aí. No seu capítulo número 13, no seu versículo 22 e 23. Eles ensinam que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama nenhum ingrato. E assim está no Alcorão. E isso aí. Então esta é uma das 24 vezes que Abraão afirma que Deus não ama os pecadores. Né? Na concepção do Zé Islâmico, por exemplo, não há necessidade de expiação. Né? Logo, não existe salvação como um sistema, né? Um sistema totalmente viciado. Né? A salvação, no contexto deles, é por mérito e pelas obras, no contexto islâmico. Né? Já no conceito de testemunho de Jeová, a salvação não está em Cristo, mas na civilização religiosa que eles apresentam, diferentes do ensino da Bíblia. Existem dois grupos de salvo, um que tem direito ao céu, registrado 144 mil, e a classe dos ungidos, outro grupo aí, a classe da grande multidão, por exemplo. Então, outro ponto, outra seita religiosa que trabalhava muito isso, era o mormonismo. Né? Os mormons creem na salvação geral, é que não os mormons sejam castigados depois. Castigado depois e liberado para a salvação, uma perspectiva individual em que a salvação é obtida pela fé em Cristo e pela obediência às leis e ordenanças do Senhor nosso Deus. Né? E assim sucessivamente. Então, a nossa lição ela tem bastante informações. Ela é rica em informações. Ela tem aqui um bojo contextualizado de informações sobijas sobre essa lição. Nós falamos sobre os gnósticos, né? Os gnósticos, num campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista no universo. O maniqueísmo, que é isso, fundado por Mani, e na Pérsia, que atualmente é o Irã. Seu ensino era o universo, composto das palavras dos ensinos da luz e dos dois que lutam pelo domínio da natureza. Né? Depois nós temos o tópico número 3, conforme disse, que vai trabalhar a questão esses três segmentos. Islamismo, como eles veem isso, os testemunhos de Jeová, como eles veem essa questão, e os mormonismo, né, que está de volta dentro do contexto que precisamos estudar, certo? Muito bem. Dentro dessa proposta bíblica, nós entendemos que o Senhor, né, ele tem preservado a sua igreja, ele tem guardado a sua igreja, certo? Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos aprender de forma cabal, completa, né, a palavra sacrossanta de Deus, certo?
Dentro desse contexto, podemos observar que a exegese apontada nos textos aqui, ela é rica em muita informação, tá certo? Ela é graciosa dentro dessas informações. Que Deus em Cristo nos abençoe. Cada rascunho teológico, o rascunho da vida, ensinando para transformar vidas. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.